Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tatiana Nunes, professora de redação, e hoje a gente vai continuar, vai ter mais uma aula da nossa plataforma Enem 360. Lembrando que antes da gente começar a aula, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem o vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativem o sininho para vocês receberem as notificações de conteúdos diários que temos aqui no canal. Bom, vamos então à nossa aula de hoje com relação à redação modelo Enem. Hoje nós vamos começar a tratar de temas que podem acontecer, temas que são possíveis de serem cobrados no Enem. A gente sabe que o Enem ele tem essa característica de uma abordagem social, né? Temas ligados às questões sociais. Então nós vamos trazer a partir da aula de hoje, temas que podem ser possíveis no Enem. Nosso objetivo não é exatamente acertar o tema, é fazer com que você, candidato, reflita sobre esses conteúdos de modo a buscar um repertório sociocultural e, obviamente, para que você pense sobre esses assuntos, que são assuntos ligados à sociedade, logo que podem ser cobrados. Então, a partir de hoje, nós traremos semanalmente temas inéditos que serão trabalhados, serão abordados aqui, de modo que você possa refletir sobre o assunto e estar apto a falar sobre, caso o tema seja o que nós colocarmos aqui ou caso seja alguma coisa parecida. O importante, desde sempre, é lembrar que você, candidato, precisa ter o seu próprio texto, você precisa ter autoria, você precisa ser autor do seu texto. Então, todo o nosso trabalho aqui na redação é no sentido de fazer com que você seja orientado, induzido, é uma palavra que não é muito adequada, mas que você seja orientado, eu acho que é a melhor palavra mesmo, a trabalhar com reflexões a respeito dos aspectos ligados à sociedade. Então vamos lá, começando, nós hoje vamos trabalhar com um tema muito falado, né? Ele tem sido bastante falado e nós estamos numa situação em que ele se encaixa perfeitamente, que é a questão da importância da vacinação no Brasil, né? Nós hoje estamos inseridos numa situação de pandemia, todos nós estamos aguardando por uma vacina, né, que faça com que a gente se sinta mais protegido e tenha mais segurança para voltar à nossa rotina, né? E, no entanto, muito ainda está se falando sobre essa vacina e até agora a gente não teve essa informação de uma maneira precisa, mas enfim, a gente sabe o quanto é importante a questão da vacinação, o quanto é importante que as crianças sejam vacinadas, os adultos sejam vacinados e como é vista essa situação no Brasil. Então, hoje o tema vai ser esse, né, a importância da vacinação do Brasil, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse assunto tão polêmico e tão atual na sociedade brasileira. Vamos lá. Bom, análises iniciais, né? Eu queria trazer para você esse conceito de importância, né? Qual o sentido da palavra importância? Eu estou pegando a frase tema, né? A importância da vacinação no Brasil. Quando eu falo de importância, eu estou falando de alguma coisa que está relacionado à valorização. Quando eu dou importância, eu valorizo. Então, é um primeiro passo na leitura, na interpretação e compreensão do tema, tá? Em cima desse tema, dessa ideia, vale a reflexão,
né, a reflexão passa pelo fato de se a vacinação no Brasil é valorizada. E aí fica a questão: a vacinação é valorizada no Brasil? Os brasileiros, eles são adeptos à vacinação? Então vamos lá, o contexto foca em Brasil, né? A gente já falou sobre isso, o Enem tem essa característica de trabalhar com recorte geográfico Brasil. Mas isso não impede, por exemplo, de você fazer comparações com outros países a fim de fazer com que o seu texto fique mais rico, mais robusto. É muito importante que você mostre para a banca o quanto você conhece, o seu nível de informatividade. Então, ainda que o texto tenha foco, o recorte geográfico no Brasil, é muito importante que você traga à tona, né, aspectos de comparação, alusões históricas, citações, desde que, obviamente, você tenha domínio sobre essa informação, porque não adianta você trazê-la e não dominá-la, o que fica muito ruim, né? Porque você vai caminhar sobre um terreno que você não tem segurança. Então, é importante que quando você menciona alguma coisa, quando você faz uma comparação, quando você faz uma alusão, quando você faz algum tipo de referência, você saiba exatamente do que você está falando. Então vamos seguir? Bom, eu trouxe para vocês alguns questionamentos para a gente pensar sobre, para a gente refletir juntos, né? O que você, como candidato, deve pensar diante de um tema? Você abriu a prova, você olhou lá, a importância da vacinação no Brasil. A gente está falando de um texto dissertativo argumentativo, pessoal. Então a gente não tem como pensar assim, eu vou dizer que a vacinação é ideal, que a vacinação eu tenho que problematizar. E como eu vou problematizar? Eu tenho que trazer à tona questionamentos, né, que estejam, obviamente, dialogando com a frase tema. No caso, a importância da vacinação no Brasil. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Até já falamos sobre isso. A vacinação é valorizada no Brasil? Os brasileiros são adeptos da vacina? Por que isso ocorre no Brasil? Se eles são adeptos na vacina, ok. Mas se eles não são adeptos da vacina, por que isso ocorre? E aí a gente vem também trazendo, junto a essas reflexões, a esses questionamentos, algumas outras questões. Por exemplo, o movimento dos anti-vacina, né? Como é que fica isso dentro dessa conjuntura no Brasil contemporâneo? Como é que ficam essas pessoas que não só não são adeptas à vacina, como também fazem movimentos contrários à vacinação, né? Enfim, como ficam essas pessoas dentro da sociedade? Como essas pessoas são vistas na sociedade? Como há influência dessas pessoas nas demais? Então, quer dizer, são reflexões, são ideias que devem ser trazidas para que a gente possa trabalhar com uma reflexão completa. E quanto mais a gente trouxer essas reflexões, mais consistente o nosso texto vai ficar, mais enriquecido, mais robusto, mais bem argumentado. Então, isso é muito, muito importante para você, candidato. Então, olho no seu repertório sociocultural na hora de você construir os seus argumentos. Então, seguindo. Sugestões de argumentos, né? O que a gente pode falar quando a gente tem um tema como esse, né? A vacina protege a pessoa e a comunidade social em que a pessoa está inserida, no sentido de impedir a propagação de novas doenças ou de enfermidades já erradicadas no local. Isso é muito importante, porque a vacinação não só protege a pessoa, como ela protege a comunidade. E aí, gente, essa ideia de eu não vou me vacinar porque eu não quero, isso não afeta os outros, é claro que afeta. Nós vivemos em sociedade, né? Então, a minha decisão sobre determinados assuntos afeta diretamente a decisão ou a possibilidade de escolha do próximo. Então, é muito importante que a gente tenha também essa ideia, e a gente pode trazer para a nossa redação, a questão da empatia, né? Que muito se fala, mas pouco se vê, né? E em várias situações de contextos brasileiros, né? Enfim, situações em que a sua decisão afeta diretamente a situação do próximo. E a questão da vacina é um exemplo desses. Bom, e a questão
né, não só da prevenção de doenças novas, como o não retorno de doenças já erradicadas, o que é muito grave, né? Muito sério. A gente tem doenças já erradicadas e, no entanto, elas voltam porque um grupo da sociedade decidiu que não vai vacinar ou porque existe um incentivo à não vacinação. Então, são componentes, são ideias, são reflexões que devem ser trabalhadas, devem ser analisadas na hora da construção do seu texto. Isso é muito importante. E você só vai poder fazer isso, é claro, se você tiver um repertório de um aluno que está prestando concurso de vestibular, né? Bom, outra sugestão, né, de argumentos, já que a gente está falando de argumentação, redução de taxas de mortalidade e diminuição de gastos públicos com doenças que poderiam ter sido evitadas. Então, por exemplo, quando a gente vacina, né, quando a pessoa é adepta da vacina, ela evita que mais pessoas morram, né? Não só ela, como as pessoas à volta. Então, a gente diminui a taxa de mortalidade no país, e somado a isso, a gente faz com que os gastos públicos sejam reduzidos para doenças que poderiam ter sido evitadas e, na realidade, esse dinheiro possa ser investido em outras doenças que não poderiam ter sido evitadas, né? Então, assim, é uma questão também de pensar no todo, pensar no país como um todo, né? E sair um pouco daquela visão do eu e pensar nos outros, na comunidade, na sociedade de um modo geral. Bom, quando a gente está falando sobre vacina, alguns repertórios vêm à cabeça, né? E aqui eu estou trazendo para vocês algumas sugestões, mas assim, para vocês pesquisarem sobre, né? Porque a nossa proposta aqui não é fazer redação com você, né? A nossa proposta aqui é trazer com elementos, subsídios para você entender como se constroem as etapas da redação, para você entender o que é um repertório, para você entender como se conjuga um repertório com um argumento. Então, é uma forma de você trabalhar esses elementos todos que fazem parte do universo da redação modelo Enem, tá? Bom, sugestão de repertório. A gente estava falando lá no início sobre a questão da alusão histórica, né? E aí, quando a gente fala em alusão histórica, vem à cabeça o quê? A revolta da vacina, 18 de novembro de 1904. Então, é uma referência interessante, né? Até porque você vai fazer uma alusão de um fato histórico. Agora, é importantíssimo, né? Se você for fazer alusão a esse fato histórico, é importantíssimo que você saiba falar sobre. Não adianta você falar do fato e não analisá-lo, não aprofundá-lo, não fazer com que ele se torne produtivo no seu texto. Isso realmente você acaba fazendo com que o seu repertório não seja consistente dentro do seu texto. Bom, há pouco, né, vem sendo discutida essa questão do poder do governo de tornar a vacina obrigatória e dever de incentivá-la. Então, isso vem sendo discutido bastante no Brasil atual, né, nos dias atuais, sobre essa questão da obrigatoriedade da vacina, se o governo tem ou não tem direito a obrigar, né? Então, é uma discussão que vocês devem acompanhar se nós estamos falando sobre vacinação. Bom, e obviamente buscar também conhecer as imunizações e os benefícios das imunizações. É fundamental que você tenha esse olhar. Então, quando a gente bota aqui sugestão de repertório, não é para ninguém decorar repertório, isso jamais, né? Não entendemos a redação dessa forma. A gente entende uma orientação de repertório como sugestões para você pesquisar, sugestões para você trazer para o seu texto o conhecimento seu e produzir de forma autoral. Eu vou falar isso sempre, porque eu insisto nessa necessidade da autoria quando a gente fala de redação, de produção textual. Bom, pessoal, a gente fica por aqui com mais essa aula de hoje, com esse tema inédito da importância da vacinação no Brasil, e voltamos na próxima semana com mais uma aula de redação. E juntos vamos rumo ao 1000. Nos vemos semana que vem.
Não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar, se inscrevam no canal Enem 360 e ativem o sininho para vocês acompanharem todos os conteúdos diários que tem aqui no canal. Até semana que vem.